Muito boa noite a todos vocês. Vai começar mais um episódio, o último episódio de 2025 desse podcast, que é o Calil com Farra. Eu sou o Farra. Eu sou o Calil. E assim, vocês estão percebendo que a gente está num layout diferente aqui hoje. Nós resolvemos fazer esse último podcast para compartilhar com vocês algumas coisas legais que aconteceram esse ano, relembrar muita coisa bacana que nessa mesa aqui e na outra mesa também aconteceram, as conversas que nós tivemos, como que isso aqui aconteceu. Eu acho que vai ser bem legal, vocês vão gostar bastante. Mas antes, o Ricardo tem alguns recados para dar para vocês que são muito importantes. Nós precisamos que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam, comentários, se inscrevam no canal. A gente tem poucos seguidores pela audiência que a gente tem no YouTube e as pessoas esquecem de inscrever. E não paga nada para inscrever e nos ajuda muito. Porque se a gente chegar a um número de inscritos, a gente pode usar algumas ferramentas do YouTube. E já começando, Farra, nossa ideia hoje para gravar esse último episódio de 2025 é contar para vocês um pouquinho da história do nosso podcast, como é que rolou essa ideia entre nós e falar um pouco dos episódios que nós tivemos o prazer de gravar no ano de 2025. No ano de 2026, nós já temos uma agenda com algumas pessoas já confirmadas, pessoas que igual agora, no ano de 2025, trouxeram informação de valor, vão trazer também informação em 2026. E essa é a nossa ideia, né, Farra? Nossa ideia é continuar divertindo a gente e divertindo os nossos espectadores, né? Pois é, eu acho que quando a gente decidiu fazer isso, acho que é importante as pessoas, a gente falou já sobre isso, mas quando a gente decidiu fazer isso, a primeira coisa que a gente falou era: a gente tem que gostar do que nós estamos fazendo. A gente tem que se divertir quando a gente está aqui. E eu acho que isso daí a gente conseguiu fazer. E também acho que a gente cumpriu um papel de trazer coisas legais aqui, informações relevantes. Acho também que nós melhoramos a nossa performance como hosts de um podcast. Porque, como é que começou? Vamos lá. A gente estava naquela viagem, né? Fevereiro? Não lembro. E a gente foi esse ano, né? Foi fevereiro, comecinho de fevereiro. Resolveu que a gente ia a Foz, né? Eu acho que você nunca tinha ido a Foz. Eu gosto muito daquela cidade. Acho aquela fronteira ali maravilhosa. Vou muitas vezes lá porque eu gosto muito. Lá tem bons restaurantes árabes. Inclusive, vamos fazer uma propaganda o já. Lemir, né? Que é um restaurante árabe sensacional, dos melhores, em Foz do Iguaçu, um dos melhores que eu já fui. E descobrimos junto. Aliás, o Farra, que achou ele no Google, eu não conhecia e nós fomos lá. Mas fizemos essa viagem, o Farra não conhecia Foz, eu queria levar ele a Foz, fomos só nós dois. O Farra já é meu amigo e meu irmão há muito tempo, a gente se dá muito bem, a gente é muito diferente e muito parecido ao mesmo tempo, e eu acho que é essa química que funciona aqui. E aí nessa viagem onde a gente foi na Argentina, foi no Paraguai e foi a Foz, nós conversando, e aí eu falei: poxa, Farra, um negócio que eu ainda vou fazer, e eu tinha ido lá no Crepaldi, lá no Pitacos, achei muito legal, falei: putz, uma coisa que eu ainda vou fazer é um bate-papo, assim, um podcast, assim, descompromissado, para divertir, para homenagear pessoas, para trazer informação e tal. E o Farra falou assim: não, rapaz, é um negócio que eu já pensei também. O Farra tem aquela veia artística dele, né? Eu acho que todos sabem, mas eu vou dizer. O Farra, ele tem uma carreira como cantor, como compositor. O Farra, ele é vocalista de uma banda, e aí a gente vai também falar um pouco disso. Ele é muito talentoso, ele se preocupa com a melhora da performance e faz aula de canto, faz fono, é bem legal, bem caprichado, além de tocar instrumento. E aí nós fomos lá para Foz com essa ideia, né? E puxa, a gente podia fazer, mas juntos, a gente podia fazer. E ele me perguntou: não, mas o que nós vamos falar? De questões jurídicas, né? Porque o Farra,
Ele também é formado em Direito, advogou e hoje ele é funcionário do Tribunal de Justiça, tem um cargo de chefia, né, de assessor de uma juíza, né, que já esteve aqui na comarca. E falei, nada disso, nada de direito, nada de trabalho, bate-papo, tal. Isso vai nos enriquecer, o tanto que a gente aprendeu aqui, né, Farra? E aí chegamos aqui, o Farra começou a me colocar pilha. E aí, que dia nós vamos começar? E aí, como nós vamos fazer? E aí, que dia? Eu falava, depois, Farra, depois, amanhã. E aí começamos a procurar. Escuta, a gente não tem equipamento, a gente não tem nada, como é que a gente faz? Daí falaram de uma pessoa aqui em Barretos que tem um estúdio e tal. E aí nós tentamos falar com essa pessoa, difícil. 1, 2, 3 e tal. Nossa. E aí nós achamos assim muito difícil a pessoa, né? E falamos, isso não vai funcionar, né? E aí tivemos a sorte de receber uma indicação do Kleber, da Cena 1. E o Kleber nos recebeu muito bem, e o Kleber falou, faço, abraçou o projeto. E aí 2 Jacu foram então lá no estúdio do Kleber gravar o nosso primeiro piloto. Nossa, e como foi, Farra? Foi terrível, vamos falar a verdade que foi assim, foi terrível. 2 Jacu, 2 caipira, sentado na frente de uma câmera. E assim, a gente conversando, a gente achou que era fácil fazer isso. Né? Vai rolar tranquilamente. E aí a gente ficou com isso na cabeça. Não, tranquilo, a gente vai lá, vamos fazer um negócio, coloca umas coisas em cima da mesa, faz uns negócios. Tá. E nessa viagem, a gente veio, na volta, nós viemos falando muito sobre isso. Fazendo um brainstorm. Isso. Quem que a gente vai trazer? Exato. Fulano, nossa, fulano e tal. Isso. Além de falar mal do Tarcísio das rodovias, nós viemos falando sobre isso aí também. E aí, lá naquele momento, a gente chegou numa conclusão. Cara, mas a gente precisa fazer um teste. Né? Como que nós vamos sentar e vamos gravar? E aí, posso falar quem era? Claro. Então tá. Resolvemos fazer o primeiro podcast, o primeiro episódio, com a Carol, minha esposa, e com o Lucas, o filho do Ricardo. E nós falamos, bom, a gente já conhece, não vai ter muito problema, né? Beleza, fomos lá. Chegamos lá no estúdio do Kleber ainda, aquele primeiro estúdio que vocês conhecem também, que foram os nossos primeiros episódios. E lá a gente começou a pensar o que colocar em cima da mesa, o que a gente ia fazer, etc. Resumo da ópera. Nós enchemos a mesa de coisa. Papel um monte de tudo papel, com roteiro, com pergunta. Achando que era Ana Maria Braga. Isso, Nossa, isso. Pelo amor de Deus. E aqui ficou poluída, aquela mesa lotada de coisa e papel e perdendo em papel. E por que ficou ruim? E nem foi pro ar. Exato. Nós temos gravado. E não foi pelos convidados, porque os convidados excepcionais. O Lucas, meu filho, sensacional. Com uma história própria, vida própria, bem bacana. A Carol, que morou em diversos países, ela foi modelo internacional, com um monte de história bacana, mas a gente... pior do que a gente tá agora. Então imagina como a gente tava ruim. Não, a gente ainda é ruim, mas a gente tava muito ruim. Além de ruim, a gente tava mal posicionado, não sabe lidar com a câmera direito. Então, cara, foi terrível. E aí a gente olhou para aquilo lá e falou, olha, desse jeito eu acho que vai ser um pouco complicado. E eu achava que era fácil, né? Porque o dia que eu fui, eu e o Flávio Silveira, meu grande amigo e irmão, nós fomos lá no Pitacos falar um pouco de viagem de moto, viagem pro exterior com a moto e tal. Então, assim, achei fácil. Óbvio que é fácil. E você veio falando o Crepaldi e o Rodrigão é que montaram tudo. A gente só tava lá respondendo e falando, né? Sim, não, você veio falando isso. Não, isso aí nós vamos tirar de letra. Não, isso aí... Não, a gente senta lá, fui lá no Pitacos. Nossa, tranquilo. Fácil de fazer. E, na verdade, é fácil, não é difícil não, porque se fosse difícil eu não ia dar conta de fazer. Pois é, né? mas assim, fácil. Mas tem que ter alguma coisinha. Não é tão fácil como a gente imaginava. E aí, o que a gente fez? No primeiro momento, quando eu assisti, eu falei assim, putz, eu não levo o menor jeito para isso, realmente não funciona, pensei, isso não vai virar, não vou mexer mais com isso. E a gente tinha ido lá no estúdio do Kleber, não tinha investido nada, né? E aí eu falei, não, mas vamos tentar mais um. Vamos gravar mais um para ver se fica bacana. E aí, graças a Deus, a gente tem muitos amigos generosos,
que não Nossa. falam não pra gente, né? E aí a gente pensou tal, e aí a gente falou, poxa, se a gente chamasse o Ricardo Tumang e o André. O Ricardo Tumang, eu sou paciente dele desde 2017, e o André eu conheço há mais de 40 anos, né? O André é da farmácia Gerânio. E o André tem uma pegada também de comida natural, de esporte e tal. Ele é um cara que cuida muito da saúde, muito bem informado. E aí a gente, para surpresa deles, chamou os dois juntos, né? E outra coisa, o Ricardo tocava na mesma banda que o Farra era o vocalista. Então eles também eram amigos, Sim. né? E aí a gente os chamou e gravou o primeiro programa que foi ao ar, que foi o Ricardo e o André. Sim. Fala um pouco desse episódio. Então, você lembra também que nesse dia a gente estava até um pouco meio apreensivo, porque a gente tinha visto aquele resultado meio catastrófico daquele episódio piloto, nosso resultado, né? Como a gente estava ruim, e a gente não sabia realmente, falou, puxa vida, será que a gente vai conseguir fazer esse negócio? Porque bate uma certa insegurança e a gente fica um pouco receoso também em não atender as expectativas do cara que está sendo entrevistado ou que está conversando com a gente na realidade, porque ele vem aqui, ele espera que a gente também conduza isso de uma maneira legal, que eles consigam falar as coisas interessantes, porque a responsabilidade é nossa de conduzir isso, né? Eles estão aqui para falar e a gente tem que saber extrair as coisas dele para que vocês também saibam as curiosidades, as histórias, enfim. Nesse primeiro episódio foi totalmente diferente. Nós gravamos e você vai lembrar, a gente saiu e foi comer um espetinho depois, coisa que a gente quase sempre faz, e lembrou, poxa vida, agora acho que a gente acertou a mão. Uhum. Porque naquela época, naquele primeiro episódio, no piloto, a gente falou, nossa, tá mal. A gente trocou de lugar, lembra? A gente tava de um jeito, depois fizemos do outro. E a gente estava mal posicionado, ficou aquela coisa de sombra, tava um negócio meio esquisito. E a gente falou, poxa vida, agora eu acho que a gente vai conseguir entregar aquilo que a gente fez. E aí, chamamos nesse primeiro episódio, quando a gente saiu de lá, a gente falou muita coisa bacana sobre dieta carnívora, sobre medicina, sobre essa medicina integrativa. Então, recomendo que vocês, inclusive, que para quem não assistiu, vá lá no YouTube, vem aqui, né, no caso. E o episódio número 1, e esse episódio foi ao ar no dia 1º de julho. E Exato. tá lá no YouTube, no canal do Calil com Farra. Numa terça-feira. Numa terça, porque o Farra disse, não, a estreia tem que ser no dia 1º. Eu falei, mas Farra, nós vamos gravar segunda, terça-feira, nós temos o Pitacos de Trânsito, que é do Crepaldi. Eu não quero fazer no mesmo dia. Eu não quero, ele é meu amigo, eu Sim. quero, né? Pra que a gente vai dividir? Prestigiar a gente tem que somar, ele. né? O cara é meu amigo, meu irmão, eu quero que cresça. Pitacos de Trânsito. Só você se inscrever também. E aí, então, estreamos na terça, eu me justifiquei com o Crepaldi, com o Rodrigão, e aí estreamos na terça, porque era o dia 1º. E aí, a partir disso, começamos os nossos programas, sempre às segundas-feiras, às 19 horas. Nós gravamos os programas não são ao vivo. No começo, aí nós empolgamos e começamos a gravar um monte. Nossa, encarreamos vários. E aí a pessoa vinha e demorava 60, 90 dias para ir ao ar. E aí vimos que essa receita não é bacana. Na sequência, logo na próxima segunda-feira, no dia 1º, então, foi ao ar. Depois, no dia 7 de julho, foi o nosso segundo episódio, que foi com o Jihad. O Jihad Samur é um advogado aqui da comarca de Barretos, excelente advogado, meu colega, meu amigo, meu irmão, e ele veio falar um pouco sobre o islamismo, né? Que existe uma ignorância muito grande, né? sobre o Islã, e falar um pouco também do que acontece lá em Gaza, né? Foi um episódio que me tocou muito, né? Em razão da minha ascendência e da ascendência árabe do Farra também, né? Ambos temos ascendência árabe. Foi inclusive, um bate-papo sensacional. Inclusive, na nossa logo, né? Nós temos aí o cedro do Líbano, né? Nós temos a lua. O Fá, ali é um Fá de Farra, né? Que está escrito ali, Fá.
e lá em cima a lua, né? A lua do Islã, apesar de eu ser cristão, né? Sim, e eu não sou espírita, né? Isso. Então, mas a gente é a muito... Nossa origem é a árabe, gente e a gente muito tem orgulho, né? de ser semita. Isso. E eu acho que é interessante. O Jihad, ele é presidente da ANAJ, que é uma associação de juristas islâmicos. Ele é uma autoridade nesse tema. Ele defende as minorias religiosas e faz um trabalho muito bonito na ANAJ. Esse é o episódio número 2 e a gente sugere que vocês assistam também. Pois né? é. E aí, o que a gente fez? Falamos o seguinte, conversando entre nós, poxa, a gente tem que chamar o Crepaldi e o Rodrigão também. Sim. Porque eles que foram os nossos inspiradores, talvez, né? Você tinha ido lá eu no fui podcast. a convite do Rodrigão e do Crepaldi. São irmãos. E, inclusive, o Rodrigão é Bodes do Asfalto, junto comigo. Membro fundador da subsede de Barretos. Meu amigo e irmão Rodrigão. E aí, chamamos eles para eles falarem para a gente como é que é a experiência de ter um podcast. Isso. Falar um pouco da atuação do Crepaldi, que é uma das maiores autoridades do Brasil de trânsito, de direito de trânsito. Aqui em Barretos eu não digo, mas estou dizendo assim, no Brasil, esse é o nível dele. O nível dele é tão grande que 2 dos maiores podcasts, dois dos maiores canais do YouTube especializado em trânsito, eles vieram aqui em Barretos para gravar episódios com o Crepaldi. Não, ele tem um prestígio enorme. Também o Crepaldi é um craque nisso, né? Ele é... E o Rodrigão na parte de logística falou um pouco... o Rodrigão fala menos que o Crepaldi e a gente conseguiu extrair várias coisas dele que deixou a gente muito feliz. E depois? Então, esse episódio talvez tenha sido... aquele episódio que a gente falou assim, nossa, esse a gente arrebentou e foi... Talvez, você vai lembrar, eu falei pra você, cara, nosso melhor assim, episódio na nossa ótica, né? Que foi o Japa. O Japa, ele foi ao ar no dia 27 de julho. O Japa, para quem não conhece, o Ishida, ele é delegado aqui na nossa região do Motoclube Bodes do Asfalto. Para participar desse Motoclube Bodes do Asfalto, são necessárias algumas coisas. Primeiro, que seja maçom, né? Que ele faça parte da maçonaria. Segundo, óbvio, que seja motociclista, que tenha moto e que tenha habilitação de moto. E aí ele pede a inscrição no motoclube e, se aprovado, fica por um tempo, depois recebe um colete e tal. O Japa vive o Bodes do Asfalto. O Japa, ele é conhecido no Brasil de norte a sul, na América Latina inteira. Ele é um cara assim que bem representa o nosso presidente, o Edinho, que mora lá na Bahia. O Edinho, que é um visionário, que teve essa ideia de criar esse motoclube, que hoje tem mais de 15 mil membros. Nós somos, em número, o segundo motoclube do Brasil. O Insanos é o número 1. Então, assim, e outros motoclubes, nós temos uma ótima relação. E o pouquinho que eu sei de motoclubismo, eu aprendi com o Japa. O Japa é meu padrinho, meu irmão. Assistam esse episódio. É o episódio número 4. Que foi ao ar no dia 21 de julho. Exato. Muito bacana mesmo, né, Fá? Muito. E o Japa é uma pessoa carismática, ele é engraçado. É uma pessoa que, de fácil convivência, deve ser assim... É maravilhoso assim, a gente poder encontrar essas pessoas, porque a gente vê o tanto que a gente também pode ser diferentes e gostar um do outro, né? E ele é um cara do bem, ele é um cara que cumprimenta a gente com um beijo, como irmão. Sim. Mesmo, sabe? Ele é um cara generoso, ensina. Então, e ele não queria vir. Ele não queria vir, ele falou, Ricardo, eu não vou, eu não gosto disso, eu não gosto de aparecer, eu não gosto disso. Eu falei, Japa, mas você não... No fim, o argumento foi o seguinte, Japa, você vai falar não pra mim? Aí ele falou, então não vou, tal. Mas o que ele fez antes de vir? Ele ligou pro Edinho, pediu permissão para falar do Bodes do Asfalto. Ele ligou
para o André Carrazone, que nós vamos convidar Sim. para poder falar do Iron Butt. Ele ligou para o pessoal do Fazedores de Chuva. O Japa, ele é um cara especial, assistam Sim, esse episódio. Deu gosto de fazer. O tempo voou enquanto a gente conversava com ele, né? E o Japa também tem essa característica de generosidade, porque ele foi muito generoso em nos atender, em razão ele não queria de maneira nenhuma estar aqui. Sim. E aí a gente ficou pensando, poxa, mas e aí, né? Será que vai dar certo? E aí, nossa, a partir do momento que ele sentou na cadeira ali, a gente só deixou ele falar, porque foi E a hora que espetacular. acabou, eu falei, Japinha, e aí, doeu? Ele falou, de jeito nenhum, foi bom, eu tava nervoso, rapaz, eu sabe, mas Não dormi foi direito. bem, foi super bem, Foi super excelente. bem, e é bacana. E aí, depois a gente pensou, bom, e agora, né? E agora a gente quer dar uma mudada. A gente quer agora, a gente falou de moto, falou de saúde, falou do podcast, Falou do Slam. E aí, vamos falar com a Carol e com o Vitor? Não, primeiro assim, vamos falar com o Vitor? Vamos falar com a Carol? Por que não a Carol e o Vitor? Que são irmãos, né? E aí, e sempre o que acontece é assim, a gente não traz aqui uma pessoa que um dos dois não queira. Esse também é um combinado. Não existe isso. Então, se eu quero trazer o fulano e o Farra não quer, o fulano não vem, né? Esse é o nosso combinado, né? E não tem nem questionamento. As pessoas que vieram aqui, sendo convidadas por mim ou pelo Farra, são convidados do Farra e do Calil, sabe? E claro, né, na nossa casa vão ser super bem tratados, Sim. né? E esse é um combinado que não tem questionamento. Sim. Não existe isso assim, não precisa nem justificar. Isso. Nada. Esse sim, esse não, esse tal, né? E assim, não tem problema nenhum em falar não e é isso. E aí, então, combinamos e convidamos a Carol e o Vitor, né? O Vitor, ele tem uma história de superação. O Vitor, ele é uma pessoa diferenciada, é um ser humano diferenciado, porque além de muito humano, de um grande coração, ele é competente em tudo que ele faz. O Vitor é uma máquina. Tudo que você entrega na mão dele, ele faz melhor do que você imaginava, né? E não tem preguiça, não tem tempo ruim e tal. E ele tem uma história de superação, porque ele quase morreu num acidente automobilístico e faz pilates hoje, quer dizer, então tem uma vida normal, né? Treina em casa com a Raquel. Isso, exatamente. E a Carol também muito especial, a Carol é corredora, a Carol participou da organização da Go to Run, peça fundamental na organização da corrida. Peça fundamental, uma pessoa sensacional, que já correu várias maratonas, inclusive correu agora a maratona de Boston, Chicago, né? Então, quer dizer, um bate-papo maravilhoso dos dois irmãos e na sequência, o que a gente fez, Farra? Conta aí. Chamamos o João, meu psicólogo, e um cara que é especial, porque é um cara que tem um conteúdo gigante, né? Ele é um cara que, vocês assistiram o episódio, não sei se vocês vão lembrar, ele tem uma ótima oratória, ele fala muito bem. E o João é um cara muito preocupado com as questões atuais da psicologia. E ele dá muitas palestras, ele fala bastante para profissionais de alto desempenho. E a gente tinha pensado em trazer alguém para falar desses problemas que a gente tem enfrentado atualmente com rede social, com muita quantidade de informação que a gente recebe todos os dias. E nós tivemos um bate-papo maravilhoso com ele. O João é um cara especial, super competente, um profissional que eu confio de olhos fechados. Então, assim, recomendo a todos vocês que vá lá, assistam esse episódio de novo, tem muita coisa legal lá. Um dos episódios que a gente teve mais curiosidades até, né? Talvez... E o interessante é que até esse ponto aqui, até antes do João, todas as pessoas que nós chamamos, ambos conhecíamos. Isso. Então, por exemplo, talvez o Farra conhecesse menos o Japa, mas já tinha tido com o Japa, conversava. já tocou
em evento que o Japa tava, tal, já falou com o Japa, né? Mas o João, por exemplo, eu não o conhecia. Ele é o psicólogo do Farra. E aí sentou, tal, eu sou o João, sou psicólogo, e eu fiz um batalhão de perguntas para ele. E questões assim que ele parou e falou, nossa, a pergunta que você está fazendo, tal. Porque psicologia tem muito a ver com o direito, né? A gente lida muito com psicologia. E eu sou um curioso, né? Então enchi ele de pergunta, ele super generoso, respondeu tudo. É um episódio bacana de assistir também, porque trata de problemas atuais, né? E aí, na sequência, o Farra falou assim, rapaz, eu conheço 2 médicas e eu acho que seria um episódio legal. Falei, Farra, se você está dizendo, pode convidar. Pois e é. ele convidou as 2 médicas, a Lisete e a Silvia. A Lisete eu não conhecia, conheço o Bruno, marido dela. E a Silvia eu já conhecia ela profissionalmente, né? E aí elas vieram, né, ambas, e falaram de autismo, falaram de UTI neonatal. É um episódio, assim, com histórias tocantes, né? Pois é. E 2 profissionais, assim, excepcionais, e que trouxeram um lado de saúde muito humano para o nosso podcast. Você vai lembrar, quando a gente fez esse podcast, a gente ainda estava, assim, né, engatinhando, né? A gente estava começando, ainda era o nosso 7º episódio. Isso foi a hora dia 11/8. A gente está com uma lista aqui, inclusive, porque a gente tem bastante episódios já, né? Gravamos o quê? 25 episódios, olha só. E não falhamos uma segunda-feira. Desde o dia 1/7 até hoje, todas as segundas-feiras nós estivemos aqui no mesmo horário, salvo do dia 1º. Mas o legal desse episódio, eu acho que não só a quantidade de informações, mas nós temos um corte, um Reels no nosso Instagram desse episódio que foi, talvez, durante muito tempo foi o nosso Reels mais assistido, que foi quando a Lisete contou a história sobre um caso que ela atendeu, assim, que é super tocante. Elas trouxeram muita humanidade para o nosso podcast aquele dia. E eu lembro, como se fosse hoje, eu já conhecia aquela história, e aí eu pedi para ela contar. E assim, quero que vocês assistam, porque eu estou falando isso, porque realmente é uma história que vocês vão se sentir tocados e vão também perceber até onde vai a natureza humana. Assim, é uma história bem triste, na realidade, mas que eu acho que vale a pena para quem ainda não assistiu, para assistir, vai lá e assiste, vai ser muito legal. E na sequência... de mulheres, né? Sim, na sequência a gente convidou a Fernanda. A Fernanda é uma psicóloga, né, que trabalha no auxílio das mulheres que sofreram violência, né? Que infelizmente nosso país é recordista, né? E a Fernanda, eu não conhecia ela, mas conhecia o trabalho dela. E aí eu mandei uma mensagem para ela no Instagram, convidando ela para participar do nosso podcast. Ela foi muito educada, respondeu, perguntou como é que era, como funcionava, tal, porque ela não nos conhecia. Não, olha, dá uma olhada lá no canal, Calil com Farra, tal. Aí ela falou, olha, eu topo. Pediu para que a gente fizesse um ofício lá para que ela apresentasse, né? Ela servidora CRAS, né? lá no CRAS, né? Porque ela é servidora pública municipal, né? E ela veio aqui e aí ela disse uma coisa que me marcou, né? Ela falou assim, Ricardo, eu me senti confortável porque eu achei que 2 homens fazendo pergunta para mim, eu talvez não ficasse confortável. Eu fiquei confortável, eu gostei da abordagem de vocês, né? E é um assunto que é pesado, né? É um assunto Sim. que não é leve. E se a gente pode deixar uma mensagem para o público masculino desse podcast, assistam esse episódio da Fernanda, tenham a mente aberta. O que as mulheres querem é só ser igual, e elas são iguais, é só isso.
Ninguém quer ser mais do que ninguém, nada disso. E a gente tem que ter essa cabeça aberta, a gente tem que entender isso, a gente tem que aceitar isso. E sem força, sem força. É um negócio muito bacana. Eu gostei muito desse bate-papo. Né? A Fernanda é uma autoridade mesmo nessa questão. A Fernanda ajudou muitas mulheres aqui na cidade de Barretos. Tem um trabalho bem bacana lá na prefeitura. Eu me lembro, quando a Paula era prefeita, ela recebeu um apoio muito grande da Paula lá. No setor dela, e ela é bem bacana. Assistam que vocês vão gostar muito. Pois é, e agora vamos falar para lá, porque nós vamos falar dos nossos, talvez, ainda campeões aqui, né? De audiência, né? Que foram o Pedro e o Jerominho. E assim, uma curiosidade, nós falamos isso no episódio, talvez ele era a nossa opção 01, lembra? Sim, naquela conversa, voltando de Foz, no brainstorm que a gente fez, a gente falava, não, vamos lá, falar com o Jerominho e tal, não sei o quê. E aí, nesse ponto, a gente gravou isso em agosto. Faltavam 4 ou 5 dias para começar a Festa do Peão. Esse episódio foi ao ar no dia 25 de agosto, isso. Dia de aniversário de Barretos, durante a Festa do Peão. E nós gravamos, assim, uns dias antes da festa. Do início da festa. Foi na segunda-feira que nós gravamos e a festa ia começar na quinta. E aí, o que eu fiz? Eu liguei pro Jerominho e falei, Gera, tal, é possível, tal. Ele falou, cara, eu tô até na tampa, mas não vou falar não pra você de jeito nenhum, eu vou. Falei, e eu queria o Pedro também. O Pedro tá em Barretos? O Pedro tá em Barretos, eu falei com ele falou que vai. E eu acho que foi um tiro muito certo, porque o Jerominho é meu amigo há 40 anos, eu lembro do Pedro na barriga da Laura, quer dizer, conheço eles há muitos tempo. Anos. Já viajei com o Jerominho diversas vezes e a última vez foi para o Ushuaia, viajamos 1 mês de moto juntos. O Jerominho é coordenador da subsede do Bodes do Asfalto aqui de Barretos. Esse ano de 2026 vamos realizar um Encontro Nacional de Bodes do Asfalto, aqui em Barretos, no Parque do Peão. Além disso, ele é presidente, né, de Os Independentes, pela 14ª vez, eu acho, não sei. E o Pedro é um diretor artístico sensacional nos Independentes. Então, ele mantém uma ótima relação com os artistas, traz os shows da melhor qualidade. Pelos artistas. Super respeitado, menino educado. E a entrevista a gente conseguiu. A entrevista não, o bate-papo, né? Isso aqui não é entrevista, né? A gente não é entrevistador. Não tem nem essa pretensão. Não tem nenhuma. E aí a gente, como em razão da relação de amizade, nós conseguimos falar das questões pessoais, do esporte, que é um negócio muito forte na vida do Pedro, sim, do motociclismo, dos independentes na vida do Jerominho. Assistam esse episódio que ficou muito bom, legal e muito assim, bom. Recomendo que vocês assistam também para ver as histórias dos bastidores. Assim, a gente conseguiu conversar sobre coisas que normalmente eles não falariam, acho que devido à nossa proximidade, principalmente a sua. Eles foram muito tranquilos, eles estavam muito à vontade. Então, assim, vocês vão ver o Pedro e o Jerominho bem à vontade, sentados na nossa frente, falando de histórias que normalmente, às vezes, eles nem têm o hábito de falar. Assistam. E na sequência, a gente o chamou Ricardo o Cássio. Me falou o seguinte, tem um cara que é um cara sensacional pra gente chamar. Eu não conheci o Cássio. E ele falou pra mim, cara, esse daí... muito legal, tem muita história. Nossa, o Cássio é uma pessoa... Eu falei, bora lá. Bora chamar o Cássio. E o Cássio, ele tem uma característica, desde quando eu o conheço, há muito tempo, ele sempre foi muito empreendedor. Ele sempre buscou construir a própria vida, construir o próprio patrimônio, cuidar do Guilherme, cuidar da Aninha, cuidar da Giovana, né? E ele tem uma história de vida muito bacana, né? O Cássio saiu do 00, né? E quebrou a cara muitas vezes, né? Sim. Quebrou a cara uma vez numa roça junto com o Nonô. E depois... viajou muito de caminhão. Ele foi motorista de caminhão, motorista de carro.
ele teve uma empresa de silk screen naquela época, né? De camiseta silk screen. E Cara, ele que vendia doideira. camiseta silcada. Onde ele via a possibilidade, ele ia. Ele já foi dono de uma fábrica de lente de óculos, que tem aqui em Barretos ainda, mas que ele não é mais sócio. Depois ele entrou nesse ramo de transporte, principalmente transporte de veículos, mas o grupo tem empresas que transportam outras coisas que o Guilherme cuida, o filho dele, e virou também produtor rural, tal. Então a gente quis mostrar essa história, né, de vencer mesmo Sim. na vida, de ir atrás, tal. E é um cara que o pouco que eu sei de motociclismo, de pilotagem, foi os ensinamentos do Cássio e do Flávio Silveira. Os que mais me ensinaram sobre pilotar, sobre a motocicleta em si, né? E nesse episódio falamos sobre a esquina. Falamos da esquina do pecado, né? Que era uma esquina que tinha na farmácia Borges, que eu era moleque, ia lá, né? O Cássio é um pouquinho mais velho que eu, pouca coisa, né? E aí o Cássio cuida dessa esquina do pecado para ver se passa isso para a próxima geração. Então nós falamos muito disso. Foi muito legal, né? Um bate-papo muito bom. Esse episódio foi ao ar no dia 1º/9, é o número qual mesmo? Número 10. É o número 10. Foi o nosso episódio 10, a gente estava um pouquinho mais solto, né? Sim. E aí quem veio na sequência? O Henrique. Então deixa eu falar do Henrique. O Henrique eu não conhecia. O Henrique, e o Farra vai falar dele, o Henrique é um funcionário da ONU que mora na Suíça. E aí o Farra falou assim, cara, eu tenho um amigo que trabalha na ONU. Eu falei, que legal, que bom, né? Tal. Não, e ele tá em Ribeirão, ele morou em Colina, é meu amigo de infância, e ele tá em Ribeirão. Vamos chamar ele? Eu falei, se ele aceitar vir, né? E aí... Pois é, o Henrique é um cara super generoso, ele é um cara muito inteligente, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E eu tinha certeza que ele ia ser muito assertivo no nosso podcast. E assim como foi. A gente teve muita coisa para falar, muitas coisas que a gente tem curiosidade de saber. Porque assim, quem conhece alguém que trabalha na ONU, né? Eu conheço tenho a sorte de conhecer uma pessoa porque ele é meu amigo. Mas não são coisas que fazem parte do nosso dia a dia. E eu lembro que, quando a gente estava planejando esse bate-papo, eu falei, vai ser legal, então a gente não pode perder, porque ele tá aí, né? Ele vai viajar, então quero ver se a gente consegue organizar isso. Tá, trouxemos o Henrique, que é um avião falando sobre isso, um cara muito comprometido. Ele tem muitos projetos, eu acho assim, talvez a gente poderia ter chamado ele para falar de um projeto, mas ele toca inúmeros projetos na ONU. Ele trabalha em um dos setores da ONU que está envolvido com comércio. Então, assim, o Henrique é economista formado pela USP, tem mestrado na Alemanha, tem doutorado na Suécia. Então, assim, é um avião de conhecimento que nós tivemos a sorte de ter sentado com a gente. E, assim, por ser meu irmão, eu lembro até hoje, assim, fiquei muito grato a ele por ter topado estar aqui. E eu, inclusive, quero agradecê-lo novamente. Espero que a gente possa conversar o ano que vem novamente, para você trazer algumas coisas diferentes. Mas eu lembro naquele episódio muito bem que você foi muito atrás dele. Você estava muito curioso. Eu achei que você sentiu... E ele... Achei ele muito calmo, falou muito bem, né? Uhum. Ele foi muito bem e ele falou dos projetos que ele toca na África, ele viaja muito. Sim, então falou sobre Fiji, por exemplo. Perguntou muito para ele. Eu adoro viagem, então eu sempre fui bem curioso com ele. Na sequência, por sugestão do Flávio, meu grande amigo Flávio Silveira, ele falou assim, Ricardo, não sei se você sabe, a minha filha, a Gabriela, que é infectologista, ela é especialista em saúde de indígena. Eu falei, é mesmo, Flávio? Ele falou isso para mim há um tempo, né? Eu falei, é mesmo, tal. E já pensei, né? A Gabriela seria um bate-papo bem bacana no nosso podcast, né? Entrei em contato com a Gabriela, tal. Ela aceitou de pronto, tal. E veio a Gabriela. Quando a Gabriela chegou, a Gabriela bateu o olho no Farra e falou, nossa, Farra, eu já te conheço, não foi isso? Pois é, não. Eu cheguei e falei, você é a Gabriela? A Gabi é a Gabriela? Né? Eu falei, Gabi nós estudamos no Soares, no finado Soares de Oliveira juntos. E a gente já conhecia ela daquela época e a gente
por conta das vicissitudes do destino. Ela foi fazer medicina, eu fiz direito, a gente perde o contato, mas a gente foi amigo bastante tempo. Então foi muito legal, assim, foi praticamente um reencontro, né? Eu fazia muito tempo que eu não a via. Ela morou fora, né? Morou, acho que lá no Ceará. Sim. Morou no Ceará, fazendo saúde indígena, foi pelo Brasil aí trabalhando nisso, depois voltou agora para Barretos, está aqui. Isso, ela trabalha em Bebedouro, né? Lá no hospital em Bebedouro, que é gerido pelo Hospital do Amor, sim, né? Sim, no Júlia, né? Então ela presta serviço para o Hospital do Amor lá no Hospital Estadual em Bebedouro. Ela é infectologista lá. Fora isso, ela também trabalha naquela clínica onde era a Maria Hermida ali, VitaCare. VitaCare. A VitaCare, inclusive... vamos... não, deixa para... Vamos esperar, Ward. E aí, o que acontece? O que mais me chamou a atenção, porque é muito bacana a saúde indígena, eu fiquei muito curioso, perguntei um monte de coisa. Inclusive, também. Nesse episódio, a Gabriela falou um negócio que eu não sabia, que é que existem tribos indígenas que nunca tiveram contato com a civilização. Não integradas. Bacana, eu não sabia disso. Aliás, tem muito mais coisa que eu não sei do que as coisas que eu sei, né? Então, assim, foi muito bacana. Agora, um dos trabalhos mais legais que a Gabriela presta e que eu também nem sabia que existia e achei uma baita sacada é o seguinte. Por exemplo, nós vamos fazer uma viagem agora, no mês de janeiro, para o Atacama. Vai ter um dia que a gente vai sair de uma altitude e vai muito rapidamente para uma altitude a mais de 4.500 metros de altitude em relação ao nível do mar. E muitas pessoas passam mal. E aí, conversando com a Gabriela, falei, Gabriela, ela já me mandou tudo explicado, o que eu faço, o que eu posso fazer de preventivo, o que eu faço na véspera, o que eu faço no dia. E esse é um trabalho muito legal. Imagina, por exemplo, que você vai para a Tailândia. Imagina que você vai para um país assim mais exótico até. Um país que você não sabe se tem uma doença tal. E aí você fala para ela, eu vou para tal país ou para tais países com antecedência. Ela estuda esses países. O que tem lá? Lá tem dengue, lá tem hepatite, Sim. Você tem que tomar, o que o Estado pede. As normas sanitárias tudo. Então do país. Muito bacana, ela trabalha ali na VitaCare, faz esse trabalho. Se você vai viajar, eu acho que é bem bacana o trabalho que ela faz, né? Antes de a gente continuar, você tocou num assunto que eu queria que você falasse também. Você vai viajar agora, pela segunda vez, você vai para o Atacama. Para o mesmo lugar. Exatamente. Porque o Flávio, meu amigo, não foi lá, então eu vou de novo para ele Companheiro é companheiro. Companheiro é companheiro, é isso aí. Então, você vai passar em Foz novamente, porque... Né? Vou sair por ali, né? Exatamente. Para entrar na Argentina. Porque Foz é um lugar muito legal. Você me fez gostar muito de Foz, inclusive. É bem bacana. Daquela primeira vez que eu fui para lá, já voltei 2 vezes. Voltamos mais uma vez e eu voltei recentemente, sozinho com a Carol. Mas eu queria que você contasse dessa viagem que você vai fazer, como é que foi planejar, porque você já foi para lá, né? Então, assim, conta essa história, porque eu acho bem legal, eu já conheço, mas eu acho que é bem legal contar. A primeira viagem que eu fiz de moto foi com o Márcio, um outro grande amigo. Nós fomos para o Uruguai e para a Argentina. Então, fomos a Montevidéu, fomos a Buenos Aires tal, e saímos ali pelo Chuí. Só nós dois. Na sequência, nós queríamos ir para o Atacama. Lá no Atacama tem a Mão do Deserto e tal. E aí íamos o Márcio e eu. E aí nós convidamos o Marinho, né, ali da Bavep, e o Cássio, que foi convidado aqui no nosso podcast. E fomos lá para o Atacama. E na garupa do Márcio foi a filha dele, a Isabela. E aí fizemos essa viagem, e era a primeira viagem para aquele lugar, então aí eu pesquisei tudo, como é que a gente vai fazer e tal, né? Geralmente quem cuida da documentação e quem faz os roteiros, geralmente sou eu, né? Depois senta com todo mundo, né? E agora, como a gente vai para o Atacama novamente, o Cássio vai de novo, o Marinho vai de novo, eu vou, o Jeromim ainda está resolvendo se vai ou não, o Kiko, nosso amigo, vai, o guarda,
que é um motociclista muito antigo, muito habilidoso, vai com a gente, nunca viajou de moto para fora do Brasil. E o Flávio, lógico, vai também. E aí o Cássio deu a ideia, falou, vamos fazer o contrário, ao invés da gente sair e lá no norte da Argentina, entrar no Atacama, descer a costa do Pacífico no Chile e até Mendoza, vamos ao contrário. Vamos entrar na Argentina, vamos em Mendoza, vamos passar toda a costa subindo, descer os caracoles, né? Nós subimos, vamos descer, e aí vamos até São Pedro de Atacama, né? E depois fazer o norte da Argentina, tal, a mesma viagem ao contrário. E aí o Cássio deu uma outra ideia depois do roteiro pronto. Ele falou, rapaz, por que nós não vamos a Asunción, no Paraguai? E eu conheço o Paraguai, mas conheço Cidade del Leste, né? E aí falei, ótima ideia. Dei uma estudada, tal, achei uma fronteira boa de passar, nós vamos fazer isso, nós vamos dormir em Asunción e depois voltar. Devemos sair agora no dia 1º, dia 2 de janeiro, e dia 20 nós estamos de volta, né? Aliás, vocês estão me vendo com essa roupa hoje, mas é porque a gente grava aqui no escritório, né? O estúdio hoje é aqui no escritório, e a gente vai falar dessa mudança já, e quem estreou essa mudança. E eu acabei uma reunião agora 15 para as 8, e aí fiquei direto, então desse jeito, né? Hoje ele está no mood funcionário. Seu chefe... o meu chefe é o meu cliente. Exatamente. É isso aí. O problema é que, né, aí ele está numa vestimenta meio diferente do que vocês estão acostumados, mas é justamente porque o Ricardo é um excelente advogado, um dos mais competentes que nós temos aqui em Barretos. Trabalhou com um craque, que era o Zaiden, né, que deve ter te ensinado muita coisa. Muito. Ele é um dos mais habilidosos que eu conhecia. Uma perda muito grande para nós. Acho que a gente sente muita falta dele, né? Muito. E esses elogios que o Farra fez para mim, vocês filtram, né? Em razão da amizade. Na sequência, que nós eu quero te perguntar um negócio. Você vai levar uma GoPro de novo? Não vou levar. Chato pra caramba. Da outra vez eu levei, é muito chato. E na sequência, nós trouxemos aqui um amigo que já vendeu mais de 1.000 motos, que é o Thiago Soller. E não é qualquer moto. Ele é consultor de vendas da BMW lá em Rio Preto, um craque de vendas, conhece tudo de moto BMW e já vendeu mais de 1.000. E o Thiago veio aqui, contou um pouco da história pessoal dele. O Thiago tem um canal no YouTube que é muito grande, então ele foi muito generoso de sair lá de São José do Rio Preto e vir aqui dar uma colher de chá pra gente. Muito obrigado, Thiago, meu grande amigo e irmão, né? Foi muito legal o episódio, acho que a gente também trouxe... A gente falou muito sobre moto esse ano também aqui, né? Até pela sua paixão pela moto, pela questão dos bodes, pela fundação. Foi esse ano, né? Foi 2025? 2025. Fevereiro de 2025. 15 de fevereiro de 2025. Sim, toquei lá, foi verdade. Isso. Foi lá no comecinho do ano a fundação dos bodes. Então, a gente trouxe muita coisa sobre motos e trazer o Thiago foi de uma generosidade muito grande dele, porque como o Ricardo disse, ele é uma das pessoas mais relevantes nesse universo aí, no canal dele gigantesco. Isso. No canal dele, ele dá dicas e explica, faz tutoriais sobre a BMW, mas muito Ganhou muito viagens, bacana. porque vende muito, é um cara excepcional. Então assistam lá o podcast. Depois, no próximo episódio, a gente vai falar de uma outra paixão. Uma paixão maior até do que o motociclismo, eu acredito, que é o ciclismo. E nós chamamos aqui o maior ciclista de Barretos, que é o Eduardo Scanavino Queiroz. Eduardo Scanavino de Queiroz, o Dudu. O Dudu, eu tive o prazer de levá-lo pro ciclismo. O primeiro caminho da fé que ele fez foi comigo. E ele é um grande amigo, irmão, cliente, filho da dona Regina. Então na veia dele corre o sangue dos Scanavino e dos Queiroz. É uma mistura muito boa. E o Dudu falou... Engraçadíssimo. O Dudu falou assim... da história dele, contou a história profissional dele, contou a história dele no ciclismo e contou a história dele na conversão
O Dudu hoje é muito religioso. O Dudu é pai de 3 filhos, 2 filhas e um filho, casado com a Laurinha, que é filha do Zecão. Vive uma vida, um casamento feliz, bom pai, uma vida plena, bom filho, bom irmão. É um empresário, assim, extraordinário, com ideias, assim, grandes. Vale a pena ver esse episódio. Não, esse episódio foi muito legal e, assim, eu não conheci o Dudu e eu achei ele uma figura muito carismática. Ele é um cara Ele é o muito presidente bacana. da Associação Barretense de Ciclismo e de Esportes. Ele é muito bom. Não, e logo depois, né, a gente tava... Uma das coisas, assim, um spoiler que eu vou te dar aqui agora é o seguinte. Uma das coisas que eu e o Ricardo conversávamos naquela viagem de Foz era: vamos evitar o direito? Vamos, porque assim, a gente tem a mesma formação, nós somos formados em direito, e a gente ficou pensando, puta coisa chata chamar alguém aqui e ficar falando de direito só. A gente não vai ser um podcast jurídico. A gente quer falar sobre viagem, sobre moto, sobre música, sobre esporte. A gente quer falar sobre muita coisa que a gente não está no nosso dia a dia. Mas veio o Fábio, né? Eu falei para ele, cara, e se a gente chamasse o Fábio, que é um cara sensacional e um cara importantíssimo para nossa cidade? Eu acho que eu dou alguns exemplos do que seja um bom servidor público, né? Então, quando eu falo isso, o exemplo que me vem à cabeça, o primeiro é a Gabriela, que é a chefe da Receita Federal aqui em Barretos. Quem conhece a Gabriela sabe a qualidade do serviço que ela presta para os contribuintes. É um negócio impressionante, a delicadeza dela, a dedicação dela. E o Fábio também. O Fábio é um defensor público. Ele é vocacionado, ele faz o que ele gosta, ele faz bem, ele é aguerrido, ele tem um conhecimento jurídico muito amplo, ele atua nessas questões defendendo os vulneráveis e em todas as áreas dentro da defensoria e dentro do direito que ele está, ele faz um bom trabalho. Eu acho que hoje ele está na parte de família. Sim. Ele já esteve na parte de medicamento. Fazenda Pública. A Fernanda do CRAN, quando esteve aqui, falou muito bem dele. Assistam esse episódio. O Fábio, ele, filho do Nelson, meu amigo, meu irmão. Ele é um exemplo de profissional também. Dá muito orgulho ser amigo do Fábio. Ele é muito generoso. A defensoria presta um serviço muito relevante em Barretos. De muita qualidade. Muita qualidade. Eles são muito preocupados em atender os vulneráveis. Quem conhece o trabalho da defensoria sabe o tanto que eles ajudam e sabe o tanto que eles se importam com as pessoas que estão lá. Eu tive o prazer de trabalhar com o Fábio indiretamente, porque eu fui servidor aqui do judiciário aqui na cidade de Barretos, no juizado especial. E eu pude acompanhar de perto ele na Fazenda Pública, no juizado da Fazenda, nas ações de medicamento. E o tanto que ele buscava se inteirar pelas novidades e pelas atualizações legislativas. Ele buscava sempre o melhor pro vulnerável, para a pessoa que vai lá buscar a defensoria pública. Então, eu via o tanto também que ele se frustrava, como se disse, ele é muito vocacionado, ele se frustrava quando a Fazenda também não entregava o medicamento. Então, assim, o Fábio é um cara especial, ele fez um episódio muito bacana, eu quero que vocês assistam. Se você não assistiu, vai lá dar o play, que tenho certeza que vocês vão gostar. Assim, tá maravilhoso esse episódio. E ainda nessa senda dos servidores vocacionados e dedicados, a gente trouxe aqui a Tassiana, lá da DDM. Sim. A Tassiana da DDM cuida da violência da mulher, mas no aspecto penal. Sim. Em buscar proteger a mulher e tirar o agressor ou de perto dela ou de convívio da sociedade, né? Ela é liderada pela doutora Denise, que é a delegada de defesa da mulher aqui de Barretos. É uma profissional também exemplar, excepcional. E a Tassiana
assim como a Fernanda, que cuida de violência da mulher no aspecto psicológico, no aspecto de reconstrução da vida da mulher após sofrer uma violência, ambas falaram bem do Fábio Exposto. Pois é. Falaram do trabalho que ele presta. Esse trabalho da Tassiane, ele é muito importante. Da Tassiana, é muito importante a gente assistir, principalmente os homens, né? Há uma parcela pequena, eu acredito, hoje, da população masculina que acha que a mulher se vitimiza. Não, a mulher ela é vítima mesmo de violência. O Brasil é campeão em feminicídio, infelizmente, coisa que a gente devia ter vergonha e a gente devia lutar contra isso. A DDM e o CRAM, a Fernanda e a Tassiana, oferecem um trabalho de muita qualidade que estão ligados com a Defensoria do Fábio. E a gente trouxe os 3 aqui, né? Muito Sim, legal. Isso é muito bom. É muito legal a gente ter esse acervo também, né? Foram bate-papos muito esclarecedores. Falamos, inclusive, sobre aquela questão do ciclo da violência. Todos eles falaram sobre isso. Eu acho que é importante. Quem não assistiu, assim, como você disse, ainda existe uma parcela, talvez, né, dos homens que ainda precisam receber essas informações, porque assim, não é vergonha nenhuma mudar, né? Não. A gente tem que ter... A gente tem que evoluir, a gente tem que ter a cabeça tem que andar aberta, pra frente, mudar de opinião, não há problema nenhum. E quem me apresentou, o Ricardo Tumang, que eu conheci lá em 2017, foi o Everaldo. E aí foi o nosso próximo convidado, a Denise e o Everaldo, a esposa e o marido. Sim. A Denise, que é otorrino aqui em Barretos, tem uma clínica, ela trabalha lá no AME, né? Ela é otorrino, trabalha no AME e tem um consultório que fica ali na 30, entre 29 e 31 do lado direito. Sim. A Denise, ela é otorrino e ela também é homeopata. E além de fazer crossfit, ser bem fortinha, bombada. Os dois, minha amiga né? bombada. Os dois, né? O Everaldo, ele tem uma história na medicina integrativa. O Everaldo, ele era anestesista, né? Ele depois fez uma especialização em dor, né? Trabalha com cuidados paliativos e fez depois o curso do LAIR de Medicina Integrativa. Ele vive essa medicina integrativa. E ele falou um pouco da história dele como estudante de medicina, com muita dificuldade financeira. É bem bacana esse episódio. Tem uma história dele. Ele conta da questão dele com a baixa visão, porque hoje ele enxerga bem pouco, ele tem baixa visão. E a Denise fala um pouco como é que é conviver com o Everaldo com essa mudança de vida. E como eles lidam, né, com essa situação no dia a dia, como é que você lida com uma pessoa com baixa visão. E assim, o Everaldo, para mim, assim, eu conheço o EV também há um tempo, para mim uma alma única, especial. O EV ele é muito carinhoso com as pessoas, ele é muito generoso. Tudo que você quer saber... Ele te consulta de graça onde você estiver. Você fala com ele assim, o EV, mas e aí? Não, faz, assim. Cara, o EV é uma pessoa que ela quer te ver bem. E ele vive essa questão Ele estuda muito. Então, como os estudos estão sempre mudando, então ele muitas vezes liga para mim e fala, lembra aquele negócio assim que a gente pensa, que é assim, que faz assim? Pois é, mudou tudo, viu? Agora tem estudo. Então ele está em constante evolução. Sim. E é muito bacana. E aí temos o nosso game changing em relação ao estúdio. Porque eu admiro muito a Carla Armani. Eu acho ela uma pessoa extremamente agradável, inteligente, articulada, bem informada, e ela tinha tudo para ter o nariz empinado, mas não. Ela é extremamente humilde e generosa, né, com as informações. E eu falava para o Farra, o dia que a gente for inaugurar, quem tem que inaugurar é a Carla. Quem tem que ser a Carla. E aí falei isso para ela. Falei, Carla, queria te convidar, mas o dia que a gente for inaugurar o estúdio, né? E o Farra já conhece a Carla também há muito tempo, muito mais do que eu, né? Eu conheci a Carla no Instagram.
eu sigo a Carla porque ela tem um quadro, além dos artigos que ela escreve em O Diário, que fala sobre a história da nossa cidade, e eu não tenho dúvida de dizer que ela é a pessoa hoje que mais conhece sobre a nossa cidade de Barretos. Ela é uma apaixonada por isso, né? Sim. Além do trabalho de curadoria Sim. que ela faz no Hospital de Amor, que ela trabalha lá no Instituto Cultural, bem bacana o trabalho dela. Então eu falava, Farra, tem que ser ela. E aí chegou o dia. Pois é, e assim, uma coisa que a gente pensou antes de montar o estúdio será que vale a pena montar um estúdio? Porque quando a gente começou, a gente ficou pensando, não é barato montar um estúdio, e aí foi onde o Kleber apareceu, que a gente teve a oportunidade de gravar lá, mas a gente pensou depois, poxa vida, seria tão legal se a gente tivesse o nosso, né? E aí o que nós fizemos? Resolvemos botar em prática e transformar a ideia de ter um estúdio numa realidade. Então tudo que vocês estão vendo, isso aqui saiu do zero na realidade. Isso aqui era uma sala em branco, né? Então painel, mesa, tudo que tem aqui foi colocado para que a gente pudesse fazer. E aí nós fomos para Foz de novo, né? Novamente, né? Fomos passear, compramos alguns equipamentos, buscamos algumas ideias e principalmente a gente foi conversando sobre isso, amadurecendo. Vamos colocar cortina? O que nós vamos colocar aqui atrás? E aí, será que valeu a pena montar o estúdio? Eu acredito que sim. Eu acredito que o que a gente enriquece conversando com essas pessoas, porque logo na sequência da Carla, e o episódio da Carla, naquele momento, quando a gente acabou de gravar, falei para ela, Carla, esse foi o nosso maior episódio, né? Porque a gente ficou com a Carla 81 minutos. 81 minutos. 1h21 minutos. E foi, até aquele momento, o nosso maior episódio. Mas, na sequência, através do Jihad, a gente trouxe aqui o Mansur Peixoto. O Mansur, ele é muito grande no YouTube, no Instagram. O Mansur, ele tem um projeto que chama História Islâmica. E esse projeto, ele engloba várias mídias e várias frentes. Ele é muçulmano, então ele fala no YouTube do muito Islã, grande. né? O canal muito grande no YouTube. Ele está nesses podcasts famosos do Brasil, no Vilela e tal. Quase todo dia ele está em algum lugar. Desses gigantescos, né? Ele, apesar da pouca idade, 31 anos, 30 e poucos anos, ele fala árabe, ele fala inglês, ele fala mais outras línguas e ele é um autodidata. E ele é um profundo conhecedor do Islã e também da história da Palestina. Sim, do conflito lá da Palestina e Israel. Isso. Não vou falar que é guerra, porque não é guerra, né? Quando um lado só massacra o outro, isso não é guerra, o nome disso é genocídio. Mas isso é a minha opinião, né? E aí o que acontece? Ele, Mansur, foi naquela flotilha levar mantimentos para a Palestina. E ele foi preso em águas internacionais, ele conta toda essa história, é bem bacana. E o interessante, que pouca gente sabe, o Mansur mora em Barretos. Exato. A esposa do Mansur, os filhos do Mansur moram aqui em Barretos. Esse episódio que ele pegou o corte que ele pegou nosso e montou um corte, colocou no canal dele, é o nosso corte que tem mais view, porque o canal dele é muito grande. Sim, o Instagram dele é muito grande, ele tem muitos seguidores, assim. Isso. Mansur também foi muito generoso conosco, né? De vir aqui. Sim. A pedido do Jihad, sim. Né? E disse que gostou, ele ficou aqui bastante. Sim, foi muito legal. Ficou aqui, quer ver? Eu vou falar quanto tempo ele ficou aqui. Ele ficou aqui... 111 minutos. 111 minutos. 2 horas, quase 2 horas. Né? 2 horas seriam 120. E a gente ele sempre... ficou 111. Você vê que depois a gente vai olhar aqui, a gente tinha um combinado que era que não vamos passar muito de 1 hora. Isso, 1h10, né? A gente veio pra cá, o negócio desandou, né? Parece que Porque na sequência a gente voltou a falar de moto. E aí eu tenho um amigo, que é meu amigo, irmão, é uma figuraça, que eu gosto muito, que é o Pio. O Pio, ele é um mecânico bom. É um mecânico que é mestre em biologia, é um mecânico que cursou até o 4º ano de Direito. Então ele é um cara culto, viaja todas as feiras anuais
de motociclismo da Europa. Ele tá lá, pilotou na Europa, já foi Ushuaia, Atacama, é um piloto exímio e é um mecânico. E esse mecânico não é qualquer mecânico, que tá aqui em Catanduva. Eu decorei. A Pio Motorrad fica em Catanduva, na rua Curitiba, número 744. Vale a pena. Sai gente, Farra, do Brasil inteiro para vir fazer manutenção no Pio. Porque ele não é bom, ele é muito bom. E ele é honesto. Ele é, por exemplo, eu fui lá agora, fui fazer revisão na moto na BMW, tá na garantia. Na volta eu passei no Pio. Pio, troca esses 2 pneus aqui para mim, porque eu vou viajar, tal. Ele olhou e falou: "Não, o de trás eu vou trocar, você vai guardar ele, porque na volta você vai usar ele, porque ele tá novo, tá com 7.000, e o da frente você não vai trocar". "Não, Pio, eu quero trocar". "Não vai trocar porque não precisa". Então, é esse tipo de pessoa. E aí ele conta a história do casamento dele, as histórias que ele já passou na oficina. Assista esse episódio, vocês vão adorar esse episódio, Pois adorar. E numa sequência de falar também sobre... naquela nossa ideia também de trazer informações, de gostar de falar sobre alguns temas, a gente trouxe o Newton e a Ana Paula para falar sobre o Outubro Rosa. Isso. Nós gravamos o Outubro Rosa no finalzinho de outubro e ele foi ao ar em novembro. Sim. Né? Então eles falaram um pouco como foi a campanha do Outubro Rosa, como isso funciona, como é a prevenção do câncer de mama. Que o hospital tem um trabalho excepcional nesse ponto. Eles foram muito didáticos, né? Ela principalmente explicou como você vai lá, como que você faz. E o hospital tem um serviço muito bom. O Hospital de Amor aqui em Barretos, ele é... No Brasil todo, Fábio. Sim. No Brasil todo. Não, ele presta serviço... Ele tem as carretas de prevenção que correm o Brasil. Ele tem vários hospitais no Brasil todo. Então, foi muito bacana. Assista esse episódio. Ele fala de prevenção de câncer de mama. Já na sequência, a minha esposa é dentista, né, a Rose, e a Raquel trabalhou muito tempo junto com a Rose, né? E eu sempre admirei a profissional Raquel, a pessoa Raquel, a esposa do Tiago, né? E eu falei, poxa, podia chamar a Raquel, conversei com o Farra, ele falou, opa, autorizado, bateu o carimbo, e aí chamamos aqui a Raquel. A Raquel falou um pouco da vida dela, da ascensão dela na odontologia, do trabalho que hoje ela presta. Hoje, Farra, ela também trabalha na VitaCare, a clínica Exato. do Firazza e do irmão, né? Que fica ali no prédio da Maria Hermida, na esquina da... Em frente à Vovó Holanda. Em frente à Vovó Holanda, na pizzaria. Ali é 14. 21 com a 14. 21 com a 14, na esquina, né? Então, quem precisar de uma dentista competente, ela faz reabilitação, ela faz implante. Olha, vale a pena. A Raquel, assista esse episódio que ela conta muita coisa bacana, que fala muito da odontologia. Sim. E a gente tinha também um combinado, mais ou menos, de evitar falar, trazer o tema maçonaria muito abertamente aqui. A gente falou, não vamos falar sobre isso. Se vocês não sabem, nós dois, a gente já falou isso algumas vezes, nós somos maçons da mesma loja, das duas mesmas lojas. O Ricardo talvez é a pessoa com que eu, talvez não, com certeza, é a pessoa que eu mais aprendi, é a pessoa que mais me ensinou e que mais me ensina a ser maçom até hoje. Então, a nossa proximidade, ela vem também desse ponto. O Ricardo, ele foi muito generoso comigo quando eu fui ser venerável mestre, quando eu fui ser presidente, que ele não precisava assumir uma responsabilidade de ser o meu fiscal, ali ser o meu orador. E ele foi lá e eu falei, Ricardo, eu preciso, então, você tem como fazer isso para mim? Ele nem pensou em dizer não para mim. Então, assim, a gente tinha esse combinado de não falar sobre maçonaria, mas a gente trouxe o André e o Ivan. Que são dois irmãos nossos de maçonaria, pai e filho. O André, eu convivo com ele, o André Petrosic, psiquiatra, eu convivo com ele há 29 anos, que é o tempo que eu estou na maçonaria. Quando eu entrei, ele já estava lá, né?
há alguns anos. E eu convivo com ele, eu conheço bem o André e aprendi muito com o André. O André me ensinou muito. E o Ivan morava em São Paulo, ele era maçom lá em São Paulo, e ele, quando veio para Barretos, ele se transferiu para a nossa loja aqui, para a Estrela Flamígera. Foi também venerável, foi presidente, né? E muito bom, aliás. E ambos, pai e filho, psiquiatras. Então, nós falamos aqui da mente humana com duas pessoas que conhecem profundamente o assunto, né? Dois Petrossi, o André e o Ivan, que trabalham juntos na mesma clínica. Que tiveram um hospital psiquiátrico. Isso, né? Com um hospital psiquiátrico, o Hospital Vale do Rio Grande, quem se lembra, ali para cima do Jockey Club. E é um papo bacana, e é um papo ora pesado e ora muito leve, ora muito engraçado, né? Então a gente conseguiu fazer isso e eu, assim, confesso que esse episódio eu fiquei muito satisfeito de fazer. São duas pessoas. Foi muito emocionante ver o André, né? Muito, muito, muito. Foi muito bom. Assistam. Esse episódio, ele foi ao ar agora no dia 1º/12. Esse episódio foi o nosso episódio de número 23. Já na sequência, outro dia foi ao ar o Vicentinho. O Vicentinho é um menino que eu conheço desde antes da adolescência dele. Eu brinco, falo que eu lembro que ele usava fralda de pano, mas eu conheci ele um pouquinho depois, né? Ele usava bermuda ainda, né? E aprendeu a escrever com teclado. Brigava com o Vicentão, e aí ele ia lá e formatava o computador do Vicentão, né? E o Vicentão fazia mestrado lá na Unicamp, em Campinas, né? E é um barato. O Vicentinho sempre foi fora da curva, né? O Vicentinho, que é um pouco mais antigo, conhece o Vicentinho, sabe dos feitos dele na internet. Sim. E não podia ser diferente, né? O Vicentinho, ele foi para Lavras, fez a federal lá, Ciência da Computação, foi para a Irlanda, trabalhou na AT&T, trabalhou na IBM, depois ele foi para a Irlanda. Depois ele foi para os Estados Unidos, que é onde ele queria ir. Ele é um cidadão americano hoje, trabalha na Zillow, trabalhou na Zendesk muitos anos. Ele vive a vida mesmo, ele quer um carro, ele compra, né? Ele vai quer levar uma um carro, arma, ele compra. Vai levar um carro, vai levar um gol bola. Vai levar um gol daqui, o gol que era dele, ele vai pôr no navio e vai mandar vai botar de num container pra lá. Então, assim, né? Assistam esse episódio que vocês vão gostar muito, muito. E na sequência, semana passada, o Farra me falou assim: rapaz, tem 2 fisioterapeutas que cuidam de mim e tal. Vamos trazer? Eu falei, Farra, você falou, tá falado. Vai dar jogo? Vai dar rock? Vai dar papo? Ele falou, vai. Eu falei, eu não conheço. Não, pode ir que eu conheço. E aí, o Farra escreveu para mim, né? Olha, os fisioterapeutas são tal, não sei o quê. Um dos fisioterapeutas é filho da dona Maristina e do seu Geraldo. Aí eu olhei aquilo e falei, gente, filho da Mareste, minha amiga. Maristina é minha amiga há mais de 40 anos. Aí fiquei quieto e nem falei pro Farra. Trouxe eles aqui, sentou e eu geralmente faço a apresentação. O Farra faz a abertura e eu apresento as pessoas, né? E aí eu apresentei e falei, até o Farra ficou surpreso, né, de eu conhecer, né? Conhecer bem a Maristina, o Geraldo, que já faleceu, conheci muito, né? E eles tinham um mini hambúrguer, né? E até cometi um erro nesse bate-papo, porque eu várias vezes falei palhaço de rodeio, o que é um absurdo, né? O correto é salva a vida de correr. Ele não está ali para fazer graça de palhaço, ele está ali para salvar a vida, né? Então, salva a vida de rodeio, que é o Pedro, né? Pedro Dedinho, né? Exato. E o Luiz luta jiu-jitsu, né? Pois é. Então, assim, é uma história que foi ao ar segunda-feira, né? Na última segunda-feira. Esse programa que nós estamos gravando vai ao ar agora no dia 22 de dezembro, né? Que é o nosso último episódio na temporada 2025. Pois é. Nós conversamos e falamos, vamos dar um tempo, eu vou viajar, o Farra vai viajar e tal. E aí a gente, então, vai interromper as nossas gravações e vai gravar no final de janeiro para no dia 1º de fevereiro, é isso? Dia 2 de fevereiro, que é uma segunda-feira, dia 2 de fevereiro, volta a temporada 2026 do Calil com o Farra. Até lá,
Todos podem assistir os programas que estão lá, assistir os cortes e tudo, e é um prazer pra gente, né, Farra? Pois é, a gente fez essa retrospectiva justamente para falar de como foi a experiência de criar um podcast. Acho que a gente se comprometeu a entregar pelo menos o nosso melhor. Algum dia pra você, nesses 25 episódios que nós gravamos, estamos gravando o 26º hoje, sem convidado, alguém pode falar, nossa, será que não tinha ninguém para convidar? Claro que tem vários convidados, mas a gente quis fazer isso aqui para fechar. Teve algum episódio que você falou assim, nossa, que coisa chata, que puxa vida, nossa, que eu fui mexer com podcast? Cara, eu não senti isso nenhuma vez. Eu senti, assim, um enorme prazer em cada um dos bate-papos. A impressão que eu tenho é que eu tô sentado numa mesa de bar, não, que eu não vou em bar, não bebo, sim, isso é muito difícil. Restaurante. Mas num restaurante, batendo um papo com a pessoa, perguntando da pessoa, querendo arrancar as coisas, não as coisas bomba, nada disso. Nós aqui nesse podcast, nós recebemos a pessoa na nossa casa. A gente não vai fazer chamada da tabuada, pôr ela na parede. Nada disso. Porque você pensa isso politicamente. Nós nem falamos de política aqui, que nada inclusive disso. É um dos nossos combinados, né? A gente nem fala disso. Então, teve algum dia que você arrependeu da nossa decisão? Olha, nenhum dia eu me arrependi. Eu acho que teve dias, inclusive, que vir aqui me fez bem, sabe? Que estava tendo um dia muito difícil. Eu acho que isso aqui meio que me ajuda a me dar uma desbaratinada, sabe? Me tirar do meu modo de trabalhar, eu estou fazendo muita coisa agora, então às vezes vir aqui é bom porque eu dou uma desligada. E aí a gente vem aqui, conversa, bate papo, e isso fica leve. E aí eu saio daqui mais tranquilo. Isso daqui tá me servindo, inclusive, como uma higiene mental sensacional. Não sei se isso tá acontecendo com você, mas tem muitos dias que estar aqui me fez muito bem. O bacana, porque a gente tá aqui, a gente não tá mexendo com o telefone, a gente não tá amarrado em nada. Eu hoje cheguei aqui no escritório muito cedo, trabalhei o dia todo, eu tinha uma última reunião que seria às 16 horas, o pessoal veio de fora, atrasa, não tem jeito, a gente começou, aí o Kleber chegou aqui pra gente gravar e eu tava na reunião ainda. Então eu saí direto, mas com o maior prazer de bater esse papo. E aí a gente queria convidar a todos para que avisem os amigos, avisem os familiares, para se inscrever no canal, que nos ajuda muito, curtir, compartilhar. A gente está fazendo isso aqui, não é para aparecer, não é para ganhar dinheiro, ao contrário, a gente investe dinheiro aqui porque é um negócio que dá prazer. Quando eu perguntar isso para o Farra, ficou chato? Ficou chato. A gente para de fazer, a gente não tem um compromisso de patrão de fazer isso aqui. A gente faz isso porque é gostoso. Tem tanta gente interessante que a gente quer trazer aqui, porque quer perguntar as coisas e quer mostrar para quem está assistindo, né, Farra? Então, acho que isso é muito bacana, né? E a gente tem essa ideia o dia que isso aqui estiver chato, acho que não vai valer a pena para ninguém mais. A gente vai... Uma coisa que eu queria te perguntar, uma coisa que você gosta muito que eu faça. Se você fosse deixar uma mensagem aí para os nossos espectadores, o que o Farra diria? Eu gosto... É verdade, né? Eu tenho isso. Essa daí até o Kleber deu risada. O Farra acha isso um pouco piegas. Breguíssimo. Eu acho, né? muito piegas isso. Eu acho assim que eu mas gosto tá tudo de perguntar. bem, tudo Responde bem. aí minha pergunta. Isso é uma pergunta. É uma pergunta? É uma pergunta. Olha... Nossa, que difícil. Não, a pergunta é sobre o Farra do começo do podcast para hoje? Não, a pergunta é... Qualquer mensagem que você quiser dar, qual é? Sem ser curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu ia falar essa, mas tudo bem. Uma das melhores mensagens que eu vi aqui nesse podcast, todos os episódios, uma das melhores foi a do Ivan. Ele falou assim, o Ivan, cara, a mensagem que eu daria para mim mesmo é compre Bitcoin.
Muito boa, muito Foi boa. muito legal que ele levou isso na esportiva, né? Muito boa. Mas, ó, vou deixar uma mensagem, então. Uma coisa que inclusive o Ricardo já falou que ele não gosta, eu vou fazer algo que ele não gosta, então. Eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer pela paciência, eu quero te agradecer pela parceria, eu quero te agradecer pela nossa irmandade, dizer que você é um irmão para mim, você sabe disso, o tanto que eu tenho de carinho por você, o tanto que eu tenho de respeito, o tanto que eu tenho de admiração, o tanto que você me ensina e continua me ensinando todos os dias. Assim, eu tenho a plena consciência que eu sou uma pessoa um pouco difícil, mas a nossa convivência me faz uma pessoa melhor. Quero te agradecer de verdade por você ter paciência comigo, por a gente ser tão parceiro, tão humano, e tão carinhoso e tão preocupado comigo quanto você é. Você me ensinou muitos valores. Eu sou filho único, então eu ganhei muitos irmãos na maçonaria, mas alguns deles têm um lugar especial no meu coração e um deles é você. Muito obrigado por me proporcionar isso aqui também, por me proporcionar estar podendo falar com as pessoas, estar podendo conversar com gente bacana. Então, muito obrigado, Ricardo. E o que eu poderia falar agora que é o melhor é de nada, Farra, mas não é isso que eu vou dizer. Na verdade, Farra, o que acontece? A gente aprende muito um com o outro, né? Eu não posso dizer que eu te ensino, duas vias, né? Eu ensino e aprendo, né? E uma coisa que transborda em você é a lealdade. Se eu posso apontar uma pessoa que seja leal, eu posso dizer, é o Farra. Eu não tenho dúvida disso. Então, na nossa relação, se precisar passar uma agulha no meio, não passa. Não tem. Ah, o Farra disse, mentira, não tem. Então, isso é um negócio muito bonito. Saiba que por você eu nutro um amor fraternal. E a gente vai continuar aqui. Se a gente não fizer sucesso, a gente vai bater o papo. Exato. E vai encher os outros. Por favor, curtam, comentam, compartilhem. Feliz Natal. Que 2026 seja muito melhor que 2025. 2025 foi bom, mas que 2026 seja muito, muito melhor. Muita saúde, paz para todos vocês. Muito obrigado. Vamos falar para lá, para aparecer nós dois? Muito obrigado a todos vocês. A gente espera que vocês continuem com a gente em 2026. Que a gente fique cada vez mais à vontade aqui, que a gente fique cada vez mais juntos, que a gente possa trazer pessoas legais e que vocês continuem nos acompanhando. Não é que a gente vai sair de férias, que isso vai parar. O nosso Instagram vai continuar, nós vamos abrir algumas ideias lá, então vai lá no nosso Instagram daqui uns dias, vai ter lá sugestões de convidados. Nós vamos ter sugestões dos números da Mega Sena da virada. Não, isso não vai ter. Para mim, pode mandar na DM lá, esse daí eu tô aceitando, tá bom? Muito obrigado. Uma boa Feliz noite. Natal, excelente ano novo. Um abraço a todos.